Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste essa aula de Direito do Trabalho 2. E hoje nós vamos estudar um pouquinho acerca da estabilidade provisória. O que seria esse Instituto da Estabilidade Provisória? Pessoal, a estabilidade provisória ela foi criada pelo legislador com a finalidade de proteger o contrato de trabalho de determinados empregados que estão passando ali por situações delicadas no decorrer do seu contrato de trabalho. Que se não fosse esse Instituto da Estabilidade Provisória, esses empregados eles seriam alvos de discriminação, de retaliação por parte do empregador. Então, visando a proteção do contrato de trabalho desses empregados, que estão passando por este momento ali delicado, o legislador ele instituiu esse Instituto da Estabilidade Provisória. O que seria a estabilidade provisória? A estabilidade provisória é o direito que o empregado tem de permanecer no trabalho, ainda que contra a vontade do empregador. A estabilidade provisória é o direito que ele tem de garantia no emprego, tá? O direito que ele tem de não ser dispensado, a não ser em casos de falta grave. A não ser nos casos em que esse empregado ele cometer algum tipo de falta grave e a lei autorizar a sua dispensa. Então, a estabilidade provisória ele foi criado com esse objetivo, com essa finalidade de resguardar, de estender o manto da proteção nesses contratos de trabalho para esses empregados que estão passando por este momento ali delicado. Por exemplo, a empregada que engravida no contrato de trabalho. Se não fosse o Instituto da Estabilidade Provisória, ela seria facilmente alvo de dispensa por seu empregador. Qual empregador gostaria de ficar com uma empregada ali gestante, que provavelmente terá a sua redução, a redução do seu trabalho? Às vezes essa empregada ela tem que sair ali todo mês para fazer exames, talvez tenha uma gestação conturbada, então provavelmente essa empregada gestante vai ter um pouquinho da redução do seu desenvolvimento laboral ali no ambiente de trabalho. Então talvez seria mais fácil para o empregador dispensar aquela empregada e contratar outra. Entretanto, visando a proteção dessa empregada, que está neste momento delicado ali no seu contrato de trabalho, a gravidez, visou então protegê-la com esse Instituto da Estabilidade. Outro exemplo, aquele empregado que sofreu algum tipo de acidente de trabalho e ele retorna lá do acidente de trabalho. Talvez ele não esteja mais, não irá mais desenvolver o seu trabalho conforme ele desenvolvia antes, mas a lei vai garantir um período ali que o contrato dele estará protegido. Aqueles dirigentes sindicais que são eleitos para dirigente sindical, que precisam debater ali diariamente, todos os dias com o seu empregador, buscando melhores condições de trabalho. Esse empregado ele é chato, ele vai ficar no pé do empregador. O que o empregador gostaria era de dispensá-lo. Entretanto, veio o Instituto da Estabilidade Provisória e protegeu o contrato de trabalho desse empregado. Então, existem situações ali especiais no contrato de trabalho de alguns empregados que a lei vai estender este manto da proteção, da garantia do emprego. Então, todas as vezes que nós falarmos o que seria a estabilidade provisória, a estabilidade ou a garantia do emprego é o direito que esse empregado tem de não ser dispensado por um determinado período, exceto se ele cometer falta grave, exceto naquelas situações em que a própria lei vai autorizar a dispensa desses empregados. Tá? A professora Vólia Bonfim, ela vai dizer que a estabilidade provisória e a garantia do emprego eles são institutos afins, entretanto eles não se confundem. Ela vai dizer que a garantia no emprego ele é gênero do qual a estabilidade provisória seria uma espécie. Para a professora Vólia, a garantia no emprego ele é um instituto político, social e econômico. Por quê? Porque ele vai visar, ele vai resguardar ali toda situação que envolva ali diminuição de emprego, recolocação do trabalhador no mercado de trabalho, incentivo à admissão, desestímulo da dispensa, são situações em que visam a garantia do emprego. Quando a lei, por exemplo, diz que aquele empregador que dispensar imotivadamente o empregado, ele tem que pagar lá 40% sobre o saldo do FGTS,
é uma forma que o legislador encontrou de estar desestimulando a dispensa do empregado. Então isso, para a professora Bória, seria uma garantia de emprego. As formas de recolocação do trabalhador no mercado de trabalho, as formas de incentivar o empregador para o mercado, o empregado para o mercado de trabalho, seriam políticas aí socioeconômicas que visam a garantia de emprego. Entretanto, a estabilidade provisória ele seria um instituto trabalhista, tá? Ele é uma espécie de garantia. Então, a garantia do emprego ele é gênero, do qual a estabilidade provisória seria uma espécie. Então, a estabilidade provisória, conceituando, né, a estabilidade provisória, ele é esse direito que o empregado tem de não ser dispensado, a não ser nos casos previstos em lei, a não ser nos casos em que esse empregado lhe cometer alguma falta grave. Então, a estabilidade provisória é o direito que o empregado tem de permanecer na empresa, ainda que contra a vontade do seu empregador. Quando nós falamos da estabilidade provisória, pessoal, é importante nós tratarmos de alguns assuntos ali também. Quando nós falamos da estabilidade provisória, pessoal, é importante nós conhecermos algumas situações dentro desse Instituto da Estabilidade Provisória. Primeiramente, com relação à duração. A doutrina vai dizer que a estabilidade ela pode ser definitiva ou ela pode ser provisória. A estabilidade definitiva é aquela que se encerraria somente com a morte do empregado. Exemplo, a estabilidade decenal, que nós não temos hoje mais vigorando no nosso ordenamento jurídico, a estabilidade que está prevista no artigo 41 da Constituição Federal, a estabilidade daqueles empregados concursados. Então, são estabilidades que elas perduram no tempo e ela vai ad eterno, até a morte do empregado. E nós temos a estabilidade provisória, que é aquela estabilidade que ela tem um prazo para iniciar e um prazo para encerrar. São aquelas estabilidades que ela tem um período determinado pela lei, que a proteção do contrato de trabalho ela vai ser limitada naquele lapso temporal que a lei estabelecer. E com relação à estabilidade provisória também, é importante nós sabermos, pessoal, que aquele empregado que está protegido com a estabilidade provisória, que tem ali estendido sobre o seu contrato de trabalho esse manto da estabilidade provisória, não significa que ele não pode ser dispensado em hipótese alguma, tá? Nós precisamos conhecer isso. A estabilidade provisória, ele visa resguardar ali, visa proteger o contrato de trabalho do empregado. Entretanto, não significa dizer que ele não pode ser dispensado em nenhuma situação. A lei vai dizer que ele poderá ser dispensado, desde que ele cometa ali uma falta grave, uma justa causa, que daria ensejo ali, então, à rescisão do seu contrato de trabalho, ainda que durante esse período de estabilidade provisória, tá? Então, quando nós falamos da estabilidade provisória, é importante nós conhecermos ali, sabermos que esse empregado, durante esse período que ele está ali protegido com a estabilidade provisória, não significa que ele poderá também fazer tudo a seu bel prazer e que ele não vai ser dispensado. Porque a lei diz que em situações ali peculiares, em situações em que ele cometer algum tipo de falta grave, o contrato pode sim ser dispensado. Entretanto, esses contratos de trabalho, que eles estão protegidos por essa estabilidade provisória, a forma de extinção desses contratos de trabalho é uma forma diferenciada, se é assim que nós podemos colocar aqui. Existe um procedimento para a dispensa desse empregado que está amparado por esse Instituto da Estabilidade Provisória. Então, a estabilidade provisória com relação ao procedimento para a dispensa, ele pode ocorrer ob iuris ou pode ocorrer ob judicis, tá? O que seria um procedimento de dispensa ob iuris? Seria um procedimento comum, tá? Por exemplo, a empregada gestante. A empregada gestante, ela tem o direito à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Ela pode ser dispensada? Em regra, ela não pode ser dispensada porque ela está ali nesse período, né, de proteção contratual.
Então, como regra geral, a empregada gestante ela não pode ser dispensada, exceto se ela cometer uma falta grave. Tá? E se essa empregada gestante cometer uma falta grave? Qual o procedimento de dispensa dessa empregada gestante? A empregada gestante terá um procedimento comum, terá um procedimento op iuris. Tá? Ela independe do Poder Judiciário, a dispensa dela independe do Poder Judiciário. Eu não preciso ajuizar nenhum tipo de ação para reconhecer a justa falta, a falta grave dessa empregada para posteriormente dispensá-la. É aquele tchau e bênção. Tá? Então, a empregada gestante é uma empregada que tem ali, né, o direito à estabilidade provisória, entretanto, se ela cometer alguma falta grave, ela pode ser dispensada. E essa dispensa, ela independe de procedimento especial, tá? É o famoso tchau e bênção. Ela simplesmente pode ser dispensada, desde que esse empregador, é claro, né, tenha depois, posteriormente, como sustentar essa justa causa na justiça, caso essa empregada for ajuizar uma ação de reintegração ou uma reversão de justa causa. Tá? E nós temos os procedimentos especiais para a dispensa do empregado que está em gozo de estabilidade provisória, que é o procedimento op judicis. Tá? Existem determinados empregados dentro dessa estabilidade provisória, alguns empregados que estão protegidos pela estabilidade, eles só poderão ser dispensados mediante esse procedimento especial. É um procedimento especial para a dispensa de empregados que estão em gozo de estabilidade provisória. Todas as estabilidades que eu vou tratar com vocês, quando houver necessidade desse procedimento especial, combinando aqui com vocês, então eu vou colocar que necessita desse procedimento especial, tá? Para aqueles que não precisarem, eu vou simplesmente não vou falar nada. Por exemplo, empregada gestante, ela é um procedimento de dispensa comum. Para o dirigente sindical, ele já precisa de um procedimento especial de dispensa, caso de estabilidade provisória. Então eu vou avisá-los, tá? Só para vocês conseguirem diferenciar ali no momento de estar fazendo o estudo de vocês. O que seria esse procedimento especial, então, para a dispensa do empregado que está em estabilidade provisória? O artigo 494 da CLT, ele vai dizer que o empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Então, o artigo 494 da CLT ele vai trazer um procedimento especial de dispensa para os empregados que estão em gozo de estabilidade provisória. Mas não são para todos os empregados, tá? Será somente para aqueles empregados que a própria lei vai dizer que precisa desse procedimento especial. Um exemplo desse empregado que precisa desse procedimento especial para dispensa, em caso que estiver em gozo de estabilidade provisória, é o dirigente sindical. A própria lei vai dizer que para dispensá-lo precisa do inquérito judicial para apuração de falta grave. Então, o que seria esse procedimento especial, pessoal? Eu tenho um dirigente sindical lá na minha empresa, ele está em gozo de estabilidade provisória, ele está no período da estabilidade provisória e ele cometeu uma falta grave. Eu posso dispensá-lo? A lei autoriza. Tá? Ainda que ele esteja protegido com o manto da estabilidade, ele cometeu uma falta grave. E a falta grave dá, então, ensejo à extinção do contrato de trabalho deste empregado. Mas esse empregado ele está em gozo dessa estabilidade provisória. Qual que é o procedimento para dispensar? O procedimento correto para a dispensa do dirigente sindical que está em estabilidade provisória é, primeiramente, esse empregador ajuizar uma ação. Essa ação ela é denominada uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. Tá? Essa ação judicial de inquérito para apuração de falta grave significa que nesse processo será apurado se aquele fato, se aquela falta cometida por aquele empregado é suficientemente grave para ensejar a sua dispensa. Tá? Então, esse empregador que deseja dispensar o empregado que está em gozo de estabilidade provisória, exemplo, dirigente sindical, ele precisa ajuizar essa ação de inquérito judicial para apuração de falta grave e aí o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, vai averiguar se realmente essa falta do empregado é suficientemente grave para extinguir o contrato de trabalho. Tá? Então, a ação judicial
O inquérito judicial para apuração de falta grave é uma ação proposta pelo empregador. O empregador irá propor esta ação com a finalidade de dispensar esse empregado. Porque esse empregado é um empregado especial, que está protegido ali pela estabilidade provisória e a lei autoriza, a lei diz, né, que para dispensá-lo eu preciso de um procedimento especial. Ok? Então, o dirigente sindical é um exemplo de empregado especial que nós temos, que para dispensar o empregador precisa ajuizar primeiramente esse inquérito, apurar essa falta grave, aí com o reconhecimento da falta grave, poderá então ocorrer a dispensa. Ok, pessoal? Então, essa estabilidade provisória, ela de forma geral, né, para nós concluirmos aqui o raciocínio, essa estabilidade provisória é esse direito que o empregado tem de estar protegido, tá? de ter o manto da proteção ali sobre o seu contrato de trabalho sobre esse determinado período. Mas não significa dizer também que esse empregado não pode ser dispensado em hipótese alguma. Ele até pode ser dispensado, desde que ele cometa uma falta grave. E aí, sabendo que aqueles empregados que estão em gozo de estabilidade provisória só pode ser dispensado mediante o cometimento de alguma falta grave, você precisa também ter em mente que alguns empregados, tá? Eu vou falar para vocês quais são esses empregados, eles precisam de um